Para você que me assiste nesse momento, um bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário em que você assiste a este vídeo. Quero agradecer mais uma vez a sua assistência, a sua presença aqui para compartilhar conosco as nossas preocupações, as nossas críticas, as nossas observações sobre a vida do país. E para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Vamos chegar a 800 inscritos. Ajude a este canal a alavancar os seus conteúdos e chegar a mais pessoas. Se você não se inscreveu, portanto, se inscreva. Ao se inscrever, acione o sininho e depois em todas para receber as notificações do canal. Também assista esse vídeo até o fim. Dê o seu like, dê o seu dislike, conforme você concorde ou não com o que aqui estamos colocando. E também você comente na linha de comentários do vídeo e, ao comentar, ao dar o seu like ou dislike e ao compartilhar este vídeo, você está fazendo com que o conteúdo chegue mais adiante para outras pessoas que podem compartilhar das mesmas ideias que nós aqui. Então, vamos fazer com que este canal possa chegar a mais pessoas e fazer com que os canais de esquerda possam assumir protagonismo nas redes que hoje está nas mãos da extrema-direita. Somos mais uma gota de orvalho, uma gota de água no grande incêndio das redes sociais que, repito, são dominadas pelos elementos da extrema-direita. Vamos adiante, então. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma entrevista que o Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, deu na Globo News. E vamos ver algumas coisas muito peculiares que ele colocou acerca do Bolsonaro, acerca do golpe e, claro, sempre inocentando o ex-presidente. Vamos, então, assistir alguns trechos retirados desta entrevista dada por ele. Vamos ver. O Bolsonaro não é uma pessoa normal. Eu não estou dizendo que ele é errado ou certo. O Bolsonaro não é uma pessoa normal. Já começa pelo carisma que ele tem, que é uma loucura. Não dá para entender. Por exemplo, você vê a popularidade que ele tem hoje, quer dizer, o país está dividido, infelizmente, mas o Bolsonaro tem esses problemas, ele tem dificuldade. Tem dificuldade. Agora, o problema dele é erro de comunicação. Ele tinha que ter se comunicado com esse pessoal, lógico. O próprio Valdemar da Costa Neto, que tem no Bolsonaro o seu presidente de honra do partido, diz que ele não é normal. Ele tem dificuldades. E a principal dificuldade dele, diz o Valdemar da Costa Neto, é na comunicação. Bem, é estranho que seja na comunicação para um homem que, ao mesmo tempo, ele diz tem um enorme carisma. Quem tem carisma sabe se comunicar. Então, que problema na comunicação é esse? E que não normal é este para Valdemar da Costa Neto? Que no momento em que comunica isso, tem problemas de comunicação, ele fica com o pensamento interrompido que se projeta na sua fala. Ou seja, dá a entender que o que ele está falando está passando aqui por uma censura intensa, que cria nele um estado de nervosismo, de incômodo, porque ele naturalmente não está falando exatamente a verdade. Mas vamos ver um outro momento dessa entrevista. Nunca ele defendeu um golpe. Golpe não se faz dessa maneira. Não se faz dessa maneira. Golpe se faz com arma, com tanque, nunca com um pedaço de pau, nunca quebrando relógio, quebrando sala. Nós tivemos esse problema nos Estados Unidos também, que é um país adiantado. Você acha certo isso? Como? Acha certo? Eu acho erradíssimo. Eu fui o primeiro a gravar, eu falei, preciso fazer alguma coisa para dizer que esse pessoal não é nosso. Que esse pessoal que fez isso precisa ser punido. E devem ser punidos. É interessante como o Valdemar da Costa Neto tenta jogar um pano, uma nuvem de fumaça sobre a realidade. Primeiro dizer que Bolsonaro nunca teve intenções de golpe no país. O Valdemar da Costa Neto devia estar morando em Marte, em Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão ou para além do sistema solar, nesse período em que Bolsonaro, já antes das eleições, ameaçava a eleição ou as eleições, caso ele não ganhasse. Dizia ele, se eu não ganhar, é porque já houve roubo. E depois das eleições, todas as tramóias que já estão aparecendo aí no entorno dele, inclusive com oficiais que eram da sua ajudância de ordens e dos contatos que ele tinha com, naturalmente, boa parte de comandos do Exército ou com generais do Exército. Então o Valdemar da Costa Neto parece que estava dormindo no País das Maravilhas nesse momento. E diz também que aqueles que atacaram as sedes dos três poderes neste ato simbólico de terrorismo e de atentado contra a República, o Estado Democrático de Direito, não é gente dele. Ora, de quem são então? Se foram financiados por bolsonaristas? Se foram apoiados por bolsonaristas, por generais bolsonaristas, em que as coisas estão aí à mostra e à prova? Valdemar, por favor.
Vamos a um terceiro corte dessa entrevista dele lá na Globo News. O ex-presidente Bolsonaro, que não é uma pessoa normal, como o senhor constatou, provavelmente na sua convivência com ele, eu vou voltar aqui. E os bolsonaristas que do 8 de janeiro o senhor classificou como malucos com pau em pedra. Então tá quase um hospício essa nossa república. A minha pergunta é o seguinte, se o exército brasileiro não fosse legalista e tivesse embarcado nessa onda que os malucos, segundo palavras do senhor, estavam pedindo, intervenção militar, etc, com Bolsonaro no poder, mais uma vez, de que lado o senhor estaria? Não, eu estaria sempre do lado da lei. Nunca passou isso pela cabeça do Bolsonaro. Nunca passou isso pela cabeça de ninguém. Mesmo ele sendo normal? Não, mas nunca passou, isso nunca. Nunca passou. O Bolsonaro nunca fez nada fora da lei. O Bolsonaro, eu digo, não é uma pessoa normal. Ele não é um político normal, não é um político tradicional, ele é completamente diferente. Vocês perceberam, ou você percebeu, que logo no início da pergunta do entrevistador para o Valdemar da Costa Neto, ele faz uma espécie de ironia, inclusive reforçando o fato de que Valdemar da Costa Neto não o chama de normal. E no fim do trecho o Valdemar vai dizer, não, mas eu quis dizer que ele não é normal porque não é um político normal. Ele é diferente, mas diferente como? Um político, ele tem um padrão de conduta, de comportamento, porque requer o padrão democrático das relações políticas, uma certa conduta. Seria diferente em que sentido será? E ele volta a negar que o Bolsonaro nunca teve a intenção de fazer qualquer golpe neste país. O entrevistador disse, bom, parece que nós estamos com a república de gente desequilibrada, maluca, coisa que o valha. Mas naturalmente que ele estava se referindo à própria narrativa do Valdemar, numa ironia clara e direta. E nós vamos observar então que a negativa do Valdemar, ela não é engolida pelo entrevistador. E quando o entrevistador pergunta se houvesse uma probabilidade aí de golpe por parte do Exército apoiando Bolsonaro, de que lado ele ficaria? Prestem atenção que ele diz assim, não, eu ficaria do lado do que é direito, algo assim. Ou seja, quando ele diz não, ficaria do lado do que é direito, respondendo de forma absolutamente negativa a pergunta do rapaz, que deveria dizer, bem, eu ficaria do lado daquilo que é o Estado de Direito, mas ele diz, não, eu ficaria. Então, quando ele diz não ficaria, é o que podemos entender, porque a linguagem ela é muito importante quando a escutamos de um outro lugar. Ou seja, ele antecipa a negativa para dizer, é um indício de uma leitura psicanalítica, que no fundo ele ficaria com os golpistas, porque este era o propósito de parte do Exército, este era o propósito de parte dos políticos de extrema-direita do Brasil, apoiado por políticos da direita, e este era o intento, sobretudo, de Bolsonaro e os seus apaniguados. O Valdemar da Costa Neto fez uma entrevista risível, absolutamente ridícula, e que mais do que negar tudo aquilo que sabemos que o Bolsonaro intentou, acabou por afirmar. Valdemar, a gente entende que você quer defender a sua pericrente como herdeira do futuro do Brasil, do futuro do bolsonarismo no Brasil. Um abraço e até outra oportunidade.